Fala, fala galera, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos. Vou chamar aqui o Rodrigo do Ilan. Ó, já mandou solicitação. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu aceitar aqui. Fala, Rodrigo! Tudo bem, Dani? Tudo bem? Tô feliz por Prazer. estar aqui contigo, já antecipando a nossa palestra de sábado. É isso aí, Dani. Nossa, um prazeraço falar contigo. Prazer. Te acompanho há algum tempo aqui, né, no Insta e aprendendo, e é muito legal ver como as informações hoje são tão, tão disseminadas e com tanta qualidade, né? Então hoje a gente tem um repertório muito vasto e é muito gostoso pelo seu jeito de explanar. E espero que esse bate-papo hoje seja muito profícuo. Tá ansiosa para chegar em Araçatuba ou não? Tô ansiosa, eu não conheço Araçatuba, quero conhecer. Agora, quinta-feira, eu saio de noite, chego aí de manhã Sexta de manhã. e vamos lá para conhecer todo mundo também, os palestrantes, Renato, que eu acompanho aqui já há bastante tempo. Aliás, me inspiro bastante no conteúdo dele, no trabalho que ele tem desenvolvido também de educação. E eu estou muito feliz de estar participando dessa palestra, Rodrigo. É muito significativo para mim. Há alguns anos atrás, quando eu comecei, jamais imaginei que eu fosse receber esse convite e estar podendo participar e compartilhando, né? O palco por exemplo, com o Renato, que eu tenho acompanhado há tanto tempo. E isso é muito importante para mim, é muito significativo para mim. Eu estou muito feliz e lisonjeada de estar aí com vocês para falar de um assunto que é tão importante, né? Acho que travou. Travou? Como é que tá o áudio aí para vocês, galera? O que aconteceu? Obrigada. Obrigada, Jonathan. O que aconteceu aí? Ah, tá. Solicitou aqui de volta. Opa, travou, Não sei te voltamos. explicar o que aconteceu. Estava aqui, de repente caí, mas tô de volta, Dani. Tá? E foi legal que você ficou aí falando e foi muito boa a explicação. Você é Eu tô muito natural da feliz. onde, Dani? Eu tô em Curitiba agora. Eu saí do sul do Rio Grande do Sul em agosto do ano passado e tô morando em Curitiba. Então, vim lá de Pelotas, no interior, quase fronteira com o Uruguai. E eu vim para cá, para Curitiba, para integrar uma mesa proprietária. Então, para compartilhar aqui 24 horas com traders da Buena Bear. E aí, eu terminei meu projeto lá. E eu ia desenvolver a parte de cripto, só que a gente acabou tendo alguns problemas no Profit, em algumas corretoras, enfim. Mas a gente completou o projeto e agora eu estou desenvolvendo a Crypto Station e estou aqui em Curitiba. Por enquanto, vou ficar aqui. Conhece O Curitiba? pessoal conheço Curitiba, conheço até Pelotas. Uma vez eu fui ministrar uma palestra, porque, para quem não sabe, eu sou engenheiro civil, fiz mestrado, doutorado, eu vivi a vida acadêmica. E certa feita, eu fui para o Punta del Este de carro. E eu cruzei Paraná, Santa Catarina, o Rio Grande do Sul, uma estrada maravilhosa. Chegamos pelo Chuí, foi a coisa mais linda do mundo. Esses dias, Dani, eu gosto antes da gente aprofundar na conversa, e antes também de eu fazer o merchan do evento, para quem está nos assistindo, né, que já tem gente aqui anotando, querendo escrever, olha, falar disso. Mas eu vi uma foto sua de Pititica, você postou, recordando o primeiro presente da sua mãe, da sua avó, e acho que da sua tia, da sua avó, não me lembro. E aquilo me tocou muito, porque me pareceu que por trás
dessa moça que entende de tudo, que está nos lugares muito bacanas em Curitiba, num escritório muito legal, as pessoas acham, nossa, essa menina teve uma vida fácil. Menina, você me perdoe, porque eu já estou com Aham. 50 anos, eu posso te chamar de menina. Então, essa menina teve uma vida... E me parece que a sua história não é assim tão simples. É muita garra, muita luta. É isso mesmo, Dani? É isso, Rodrigo. Quem olha o rostinho, quem olha a capa do livro não vê o conteúdo, né? Exato. Acaba não vendo o conteúdo, mas na verdade, acho que algumas pessoas se confundem, às vezes, com a minha história e tal, porque realmente na rede social a gente passa só a parte. Opa, deixei o indicador aqui, deixa eu desligar isso daqui, que senão vai ficar toda hora apontando aqui. Mas quem olha a capa não vê o conteúdo. E na Verdade. verdade a minha vida, eu nem gosto de ficar falando, né? Mas às vezes é bom porque valoriza a nossa história assim também. E reconhecer o lugar de onde a gente saiu, de onde a gente veio, eu acho que é muito importante, né, Rodrigo? Sim. Então, desde pequena, desde que eu saí do hospital, meus avós me pegaram para me cuidar, porque a minha mãe, na época, não tinha condições nem emocionais. A minha mãe ela é diagnosticada com CID 60.4, ela é borderline. Meu pai também, ele não tinha condições na época de me cuidar e não quis também. Meu avô até ofereceu dinheiro para ele me registrar, mas aí meus avós me cuidaram, meu avô até os 8 anos, até que Deus recolheu o meu avô, e ficou só minha avó. E minha avó, ela era sacoleira. Então, o meu avô dependia muito do meu avô. Então, meu avô veio a falecer. Minha avó ficou como aposentada e pensionista, mas ganhando um valor assim que era mínimo ali para pagar as coisas. Mas a minha avó, apesar de ter estudado até a quarta série, meu avô também ter estudado até provavelmente a quarta, quinta série, minha mãe não ter feito uma graduação, minha avó, ela teve sempre o senso e a noção de que eu deveria estudar, de que o estudo iria me transformar, ia me dar oportunidades. Então, ela sempre buscou. A minha avó, por mais que ela tinha aquelas condições, ela correu atrás de colégios particulares para conseguir bolsa para mim e tudo. E aí teve uma cena muito, resumindo, né? Tipo, mas tem uma cena muito que ela conta que teve um ano que ela não conseguiu a bolsa. Estudei na escola adventista, ela não conseguiu a bolsa e ela saiu chorando e conversando com Deus. E falou assim: Nossa, eu quero muito que a Dani continue estudando na Adventista. No outro dia, ligaram para ela e falou: Dona Maria, pode vir aqui no colégio que a gente vai te dar uma bolsa. E sabe, Dani, deixa eu só colocar um negócio. Primeiro, quero te pedir desculpas. E eu fico feliz de você estar expondo isso, porque a gente na vida, os percalços que a gente passa normalmente servem para que a gente possa mostrar realmente os milagres de Deus, né? Então, mas eu não imaginei que era a história. A única coisa é que eu vi a foto sua de menininha, sentando na frente do computador, né? E você colocando que aquilo tinha sido difícil de conquistar e, né, que era quase que um milagre. E você contando essa história nos motiva ainda mais a ter certeza de que nós do Instituto Liberal da Alta Noroeste acertamos, né? muito Porque feliz. não, acertamos, com toda certeza. E, bom, a gente sabe, né, no liberalismo que é a garra, é a motivação, é a meritocracia, e você é uma prova de que isso está dentro do seu portfólio. E fica à vontade, se quiser contar um pouco mais, eu não sabia, depois eu fiquei assim, será que eu fui desrespeitoso? É só isso que eu estou Não, querendo que dizer. isso. É uma coisa que eu não falo muito aqui ainda. Eu acredito que em determinado momento eu venha a expor mais essa história, essa situação, mas é uma coisa que realmente, assim, as pessoas às vezes têm uma imagem errada ou confundem, né? Mas então, eu sempre tive muita dificuldade no colégio, sabe, Rodrigo? Sempre tive muita dificuldade no colégio, na faculdade, depois posteriormente, mas eu não era mais inteligente, mas eu era mais esforçada. Então, eu falei, bom, não posso não ser mais inteligente, mas eu vou aqui me esforçar para fazer a coisa acontecer. E Bom, Deus vai abrindo, vai te direcionando também, abrindo as portas e te guiando naquilo que Ele quer. isso é fato, Dani.
E me diga uma coisa, daquela menina lá de Pelotas, né, que provavelmente só chegou em Curitiba depois que já teve contato com investimentos, como é que foi a sua, a sua vida? Como que ela te levou para essa coisa do ganhar dinheiro, do Uhum. investimento? Essa é uma pergunta que normalmente a gente acaba, talvez por um sexismo, não fazendo para os homens, porque parece que é um caminho, mas, poxa, para uma moça tão jovem, o que, que foi, já chegando no patamar que você chegou? É estudo, é vontade? O que, que é que leva uma pessoa a chegar no seu patamar, Dani? Eu acho que todas as coisas no final, todas as coisas que você vive na sua vida vão colaborar e corroborar para você, para o lugar onde você está. Na verdade, basta você enxergar isso, né? Então, em 2020, eu tive que fazer uma decisão. Eu estava modelando e eu estava jogando pôquer, e aí eu já vou falar sobre o Nós vamos pôquer, né? E depois, como eu falar sobre mudei tudo isso. para cripto e estava fazendo direito também, mas em 2020 eu tive que tomar uma decisão sobre a minha vida. Então, eu tive um encontro, digamos, com Deus e ali eu tive que fazer uma escolha. E o que aconteceu é que eu larguei minha carreira de modelo em 2020, em dezembro de 2020, e voltei ao sul do Rio Grande do Sul para morar com a minha avó. Só que antes desse período, em 2017, eu estava namorando e este meu namorado, ele jogava pôquer, ele joga ainda farfã, só que ele percorreu vários campeonatos de pôquer. E em uma das nossas viagens, eu entrei num jogo, numa mesa de pôquer, lá já conhecia as regras básicas, num campeonato, gostei, e aí comecei a estudar. E eu comecei a me aprofundar, eu fiz cursos, li livros, e eu percebi que o pôquer era muito além daqueles 15 minutos de regras ali que a gente aprende. É um jogo onde envolve probabilidade, matemática, comportamento humano, estatística, envolve várias skills. E aí, as regras você aprende em 15 minutos, mas a profundidade do jogo demora anos e anos. Então, naquele inteirinho, né, que eu estava aprendendo, eu comecei a percorrer o Campeonato Brasileiro de Pôquer e tive algumas mesas finais. Fui vice-campeã 2 vezes na modalidade Turbo Nocaute. Engraçado que foi na mesma modalidade e foi na mesma colocação. E aí tive o terceiro lugar no Ladies, também no Millions, e tive algumas colocações. Eu falei, caraca, eu acho que eu me dou bem para isso. Só que em 2020 eu fui confrontada com essa escolha e aí eu larguei tudo. Parei de modelar, parei de jogar pôquer e estava no direito. Direito não era uma coisa que eu imaginava fazendo também, eu queria medicina. Mas aí, como eu não consegui passar em medicina, eu falei, caraca, deixa eu pensar aqui, o que que eu gosto de fazer. Tá, não é uma coisa que eu não me imagino fazendo, mas é uma coisa que eu admiro, então vou fazer direito. E aí entrei para a faculdade. Só que voltei para Pelotas e aí eu tive vários desafios e, e eu sempre pedi, eu preciso encontrar algo que eu ame fazer, que me aproxime de verdade da minha identidade. E eu preciso me encontrar com a minha identidade, porque muitas vezes a gente está fora, está longe da nossa essência, né? A gente vai pintando camadas e camadas em camadas e a nossa essência, às vezes, a gente perde, né? E para encontrar a nossa identidade, às vezes é muito custoso. Você precisa destruir a casa que você montou, né? Que é a casa que está longe da sua identidade, para limpar o terreno e construir uma nova, né? Resgatando a essência. E nesse caminho, eu fiz um treinamento que se eu falar que o nome, né, da pessoa que eu fiz o treinamento foi com Pablo Marçal. Eu fiz 3 anos de Pablo Marçal, o pior ano da sua vida, e me ajudou. Tanto é que as pessoas que falam assim, eu não gosto do Pablo Marçal e vem criticar, cara, eu falo, não, eu entendo, mas eu não posso falar mal dele, sabe, Rodrigo? Porque ele me Não, ajudou. não, Tem suas polêmicas, Eu, né? eu, eu, eu não tenho uma opinião formada sobre Pablo Marçal, Ah, porque, de verdade, minha esposa é quem mais percorre as redes sociais, vamos dizer assim, ah, de forma mais sem foco, né, de forma mais aleatória. Então, ela gosta muito desse assunto de coach e tal. E eu já gosto muito de ser focado em negócios, em ah, criptomoedas. Eu entro e vou atrás do que eu quero. E óbvio que a hora que eu paro, encontro uma Dani Seifert, eu paro e olho e escuto. Senão, eu não escuto. Então, eu fui conhecer quem era Pablo Marçal, acho que na eleição para presidente, que falaram de
tem muitos amigos dentro do Ilan que amam o assunto coach e tal. E Pablo Marçal, aí que eu fui escutar. E hoje volta às eleições novamente. Acho que ele vai sair candidato a prefeito de São Paulo, se não me falha a memória. O pessoal está alvoroçado, achando que é uma probabilidade, que é uma possível candidatura a presidente. Se é um Aham. cara que ganha dinheiro trabalhando, que ganha dinheiro ensinando os outros a fazer o correto, eu não conheço, e se está dizendo, já posso acreditar, para mim é mais do que bom, né? Não Sim. posso dizer o contrário. Mas aí continua, É, dali do tem, direito tem para os certas negócios. polêmicas, né? E nem tudo a gente precisa concordar. Você pode receber, ganhar esse livro, ler esse livro e não concordar com o capítulo, mas não é por isso que você vai ter que jogar todo o livro Ex fora, né? Você vai exatamente, aproveitar outras coisas, é a mesma coisa. Então, aquilo que é bom eu aproveito, aquilo que não me é bom eu descarto. Então, exatamente. vale sempre utilizar o senso crítico. E aí, nesse caminho, eu pedindo e acreditando que eu ia encontrar algo que realmente vim para fazer, que realmente gostasse, eu me deparei com um amigo educando sobre criptomoeda, falando sobre criptomoeda, e aí, de repente, eu falei, caraca, o que é isso? Só que em 2017, outro colega meu tinha me mandado uma foto de garagem de mineração, falando, Dani, estou trabalhando com mineração em 2017, só que imagina, 2017 eu estava nem sei o que eu estava fazendo. Aí meio que olhei e me lembrei. E nisso que eu fazendo esse treinamento do Pablo Marçal, estudando mais sobre finanças, falei assim, cara, vou dar uma estudada aqui no que é essas criptomoedas. Chamei esse meu amigo e perguntei, fulano de tal, preciso de um livro para entender um pouco mais sobre criptomoedas. E ele falou assim, O Futuro do Dinheiro, do Rudá Pellini, que é um livro básico. Aí eu peguei e li este livro, é bem básico, mas entendi. E quando eu entendi, eu falei, peraí, o que é isso? Como que eu como é que eu não vi isso daqui Como é que eu não antes? pensei nisso Como antes? é que eu não pensei nisso antes, né? E aí, a partir daí, eu comecei a estudar, estava fazendo direito, comecei a estudar mais sobre o mercado cripto, fiz a minha primeira operação, comprei Bitcoin para o longo prazo, não sabia o que era gráfico, deixei na carteira, fui estudando. E com o passar do tempo, eu fui procurar quem estava falando sobre isso no Instagram e percebi que tinha poucas pessoas educando sobre Bitcoin, sobre criptomoedas. Foi aí também que eu tive o destrave para... Falei, não, vou vir aqui também no Instagram, para o YouTube, para educar sobre Bitcoin, sobre criptomoedas. E nesse tempo que eu comecei no digital também, eu estava aprendendo. Então, eu nunca falei, eu estou pronta agora e vou começar a educar sobre isso no digital. Eu fui aprendendo e fui educando, aprendendo e educando. E E você assim acha eu que tenho isso foi feito. uma boa ferramenta? Porque as pessoas se identificam com você, né? Você é uma pessoa muito sincera quando você Aham. está gravando lá no Instagram, né? Você passa muita sinceridade. É como se fosse assim: olha, pessoal, eu aprendi isso e eu quero compartilhar com vocês. É mais ou menos a imagem que passa. E isso É. torna a coisa muito mais natural e gostosa de acompanhar, entendeu? Sim. Olha, Rodrigo, sabe, eu não sei quanto tempo você está no mercado também. É. Eu Bom, eu sou eu sou engenheiro civil, sou Aham. empresário, já até. Eu no mercado eu já estou há bastante tempo, viu? Quantos anos você tem, Eu Dani? tenho Me pergunta. 26. 26, você nem 20. balzaquiana não é. Eu tenho, de doutorado, eu tenho 18 anos que eu defendi meu doutorado. Então, Tá. do doutorado eu já estava trabalhando. Então, eu tenho uns 20 anos já de mercado. 20 anos de mercado. Mas no mercado cripto. Não, não. Eu trabalhei com incorporadora, né, dono de uma incorporadora, e foi isso que me levou a estudar a escola austríaca. Eu queria entender. Até estava revendo um vídeo que eu explicava como é que surgiu o Ilan. Eu queria entender como é que funcionava o mercado, porque o mercado hora subia, hora descia. Isso no mercado, no nosso mercado de incorporações imobiliárias e tal. E quando eu fui estudar o Ação Humana, que é efetivamente um tratado de economia, que eu fui conhecer o que eram as moedas, efetivamente os substitutos de moeda, e fui entender de economia. E aí, obviamente, que as falhas das moedas que existem, elas criam a ideia do modelo de uma moeda ideal. Eu Uhum. acho que foi em 2019, 18, eu não vou me recordar agora. Eu já conhecia o Bitcoin de antes, né, de ouvir falar, poxa,
é o ideal, mas será que nenhum governo algum dia vai quebrar, vai voltar lá no primeiro, né, na primeira operação e vai conseguir distorcer tudo isso com uma força operacional? Você criado, eu, né, hoje, 50 anos, criado num século, né, se eu puder falar, eu vivi metade da minha vida no século passado, metade da minha vida nesse século, nesse milênio. Metade do milênio passado, metade nesse milênio. A gente cria um sentimento de que o Estado, não que ele é bom, mas de que ele é muito poderoso, muito poderoso. Então você teme demais o Estado. Eu não digo que a minha geração seja subserviente ao Estado. Ela tem medo, né, do Estado. E, portanto, acaba obedecendo. Não, esse não é o meu caso, mas a maioria sim. Então, o primeiro contato com o Bitcoin, acredito que 2016, mais ou menos, que eu comecei a olhar para isso, talvez 2015, 2016, eu comecei assim, eu me lembro que saiu um documentário explicando, eu fui buscar, uma coisa bem rudimentar, mas eu fiquei naquela, meu, algum governo vai botar uma inteligência e vai fazer com que isso venha a ruir. E os anos foram passando, 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 e obviamente que você vai falando, opa, a coisa está consolidada, cada vez mais longe do início, que é quando os governos poderiam derrubar isso daqui. E até agora, toda essa massa de inteligência não conseguiu destruir a coisa, essa é a moeda que eu tanto procurava, essa é a moeda do futuro, esse é o nosso Eldorado. E, bom, Se não for, é a melhor opção que a gente tem, né? exato, exato, exato. E muito bem coloca, assim, antigamente as pessoas conseguiam levar suas fortunas em diamantes, porque você engolia o diamante e passava, e ia pegar o diamante na próxima ida ao banheiro em algum lugar da onde você fugiu, você tinha um tempo de levar uma grande fortuna dentro de si. Esses dias mostrou uma reportagem no aeroporto aqui de Guarulhos. Tem um scanner lá que consegue ver. A apresentação era: não engula droga, né? Não seja mula, porque nós vamos ver. O diamante vai ver da mesma maneira. Então não tem como você sair do país levando a sua riqueza se não for com Bitcoin. Não existe outra maneira. Não. Nem ouro, nem diamante. Então, isso é uma coisa que também nos faz pensar, porque o Estado já tomou o ouro dos outros, né? Certa vez na história. Então, tudo isso. Mas assim, essa é a minha experiência com. Eu sou um aprendiz perto de vocês. Tu começou então com a ação humana. E Sim, aí, sim. isso te despertou o interesse, interessante. Então, na verdade, eu fui para o mercado interessada naquilo que esse meu amigo estava mostrando e no desempenho que ele estava tendo financeiro, interessada em fazer dinheiro também. Porque no começo eu não entendi o que era tecnologia, mas eu vi que ele estava se saindo bem no mercado. E foi bem na época de alta. Isso foi o meu primeiro interesse no mercado. Só que aí, depois de eu ter entrado, eu fui estudando e fui entendendo melhor a tecnologia, fui vendo a utilidade do Bitcoin, a utilidade de sistemas descentralizados, a utilidade da blockchain. Porém, e aí comecei a tradear, porque o trade, de fato, ele tem muito a ver com o poker. Eu encontrei muita semelhança, porque o poker, por exemplo, tem skin the game, o trade tem muito mais do que o poker, porque nas operações você está exposto a um risco muito maior de capital. Você tem a questão de alavancagem, você tem a questão de volatilidade, então o risco ele se torna maior. No poker você pelo menos vai perdendo e vai aproveitando. Sim. Já no trade, não, a pancada às vezes é forte. E eu apanhei muito. Então eu fico com esse foco de, não, vou começar as operações no mercado agora, que eu já entendi, tô conhecendo a tecnologia, os fundamentos, e agora eu comecei a estudar a ação, o preço, a análise gráfica, e apanhei, e quebrei uma conta que também não era minha. Foi bem difícil, mas não desisti, continuei. E aí, nesse tempo, aconteceram muitas coisas, Rodrigo. Até que, porque que eu mudei muito a minha abordagem e o que eu falo aqui nas redes sociais, e cada vez mais eu tô mudando essa abordagem. Porque
ano passado, eu estava conversando com o Thomas aqui, da Buenber, o fundador da Buenber, e aí eu tive um lapso. E esse lapso foi o seguinte, nós que conhecemos a tecnologia, o Bitcoin, ele até pode não ser a salvação, mas isso aí eu vou deixar em aberto. Mas é a melhor opção que nós temos. É a melhor opção de proteção que nós temos. Então, consequentemente, você tendo essa consciência e esse entendimento sobre a tecnologia blockchain, ali na frente você não vai precisar ficar preocupado, na verdade, porque você já sabe como se proteger. Pior são Perfeito. as pessoas que não têm conhecimento, as pessoas que estão que não fazem ideia, ou aquelas que não querem ouvir, essas vão sofrer. Então meu foco fala assim, pô, trade é a ferramenta com que eu trabalho, é aquilo que eu é o meu foco, mas assim, o que eu quero falar aqui no Instagram? Bom, eu quero falar mais sobre Bitcoin, eu quero falar mais sobre o sistema financeiro, eu quero falar mais daquilo que eu tenho estudado e alertar as pessoas sobre a realidade do sistema, sobre a oportunidade que nós temos. E, claro, eu continuo trabalhando, eu continuo desenvolvendo a CryptoStation, que é uma comunidade para traders, para investidores. Óbvio, esse é meu trabalho, mas eu faço isso hoje mais dentro da CryptoStation, aqui no meu Instagram. Eu cada vez mais tento me aproximar, ensinar os fundamentos da tecnologia, ensinar os fundamentos do Bitcoin e aquilo que tem acontecido no nosso sistema, né? A verdade sobre o nosso sistema. E então foi mais ou menos esse lapso, assim, porque na verdade ali na frente quem sabe, quem entende mesmo, quem tem Bitcoin não vai precisar passar sufoco, na verdade, Perfeito. né? Perfeito, Dani. Ó, chegamos aqui na primeira meia hora. Tem muita gente na nossa live fazendo perguntas e eu não quero deixar ninguém de fora. Deixa eu só. E tem gente mandando pelo WhatsApp, rumo aos milhões. Uma dúvida: ainda é rentável minerar Bitcoin? Ainda é rentável, Dani, minerar Bitcoin? Olha, para nós, pessoas físicas, não é tão rentável, principalmente quando nós estamos aqui no Brasil por questão energética, de custo energético, né? Então, hoje é rentável para grandes instituições, ainda, né? Por enquanto, ainda já foi a época de ser rentável, né, para gente. No momento que agora tem muito mais dificuldade, então tá cada vez mais difícil. O gasto não compensa o A retorno. cada Então, halving vai diminuindo isso, né? também, Esse é o princípio, né, sim, Dani? sim. O que acontece? Quando o Bitcoin ele foi desenhado, Satoshi estipulou na sua arquitetura que a cada 210 mil blocos, ou a cada 4 anos, a recompensa que os mineradores recebem ia ser diminuindo pela metade. Então, é isso que traz o aspecto deflacionário, a característica, ou desinflacionária, é uma questão aí, para o Bitcoin. Então, até 2140 serão minerados 21 milhões de bitcoins, e dentro do protocolo, a cada 4 anos, ou 210 mil blocos minerados, essa recompensa ela vai sendo diminuída pela metade. Atualmente está em 3,12 a recompensa dos mineradores, e isso traz mais escassez ao mercado. Consequentemente, essa escassez ela tende a afetar diretamente o preço, né? Com uma maior demanda pelo Bitcoin, consequentemente das instituições, dos investidores, tende a aumentar o preço, porque essa oferta de Bitcoins é praticamente inelástica, mas a demanda não. A demanda ela é elástica, e isso consequentemente afeta o preço do Bitcoin. Perfeito. E uma das características mais importantes, né, que nós temos, que é a desinflação, né, ou deflação. Aí tem uma questão de desinflação ou deflação, mas deflação. Uma Diferente coisa, das moedas fiduciárias, né? sim, sim, sim. Tem uma coisa que o Dr. Daniel Bajo, um grande jurista aqui, um grande causídico, advogado aqui da nossa cidade, uma pessoa extremamente inteligente, ele ainda pergunta se a palestra, né, os palestrantes vão falar um pouco, vão fazer alguma análise das normas brasileiras que regem as moedas eletrônicas. Consegue fazer um panorama disso, Dani?
Bom, CBDCs, Existem né? normas ou não? E se essas normas hoje atendem ao que o mercado solicita? Ele está falando dos CBDCs, Provavelmente né? Das moedas, sim. das moedas digitais Nos bancos feitas centrais, pelos né? bancos centrais. Exatamente. O que que acontece, gente? Hoje, nós temos o Bitcoin e nós temos todo um ecossistema montado ao redor do Bitcoin. E é claro que o Estado-nação, que o governo, ele não quer perder para para o que está sendo criado, para o que está sendo formado. Então, de alguma forma, apesar de a era da informação estar no mar aberto, não mais territorial, e ser muito mais difícil, né, por conta da descentralização dos poderes, daqui a pouco o Estado-nação ter o mesmo impacto que ele tem hoje na nossa sociedade, ele vai criar outras ferramentas para continuar enganando aqueles que eles já estão enganando, né? Que eles continuam enganando. E essa é uma forma, os CBDCs, né, as moedas digitais dos bancos centrais, é uma forma de complicada de exercer um certo... Fica muito mais fácil exercer o domínio através dos CBDCs, e porque o que acontece? O Banco Central ele vai digitalizar o real. Por exemplo, aqui nós temos o Drex, que aliás está muito mais, está bem avançado o Drex comparado a outros estados. O Fed está pensando na possibilidade, também está estudando a possibilidade de um dólar digital. Então, jurisdição estão sendo feitas para colocar esses CBDCs em circulação. Porém, com os CBDCs, nós vamos ter a digitalização do real e um controle muito maior. É claro que traz muito mais praticidade, mas um controle muito maior por parte do governo e das autoridades relacionadas ao nosso dinheiro e às transações financeiras, porque simplesmente é possível lastrear. Acontece lastrear qualquer operação financeira que você fizer. A questão é que quem está ainda, a palavra, não sei se eu posso dizer isso, na ignorância sobre as moedas digitais, na ignorância ou no medo, né, que nem tu falou, né, Rodrigo, sobre o governo, né, o medo que tem, né, sobre a autoridade do Estado-nação, mas vai vai permanecer nos CBDCs ou vai transitar para os CBDCs, mas eu acho que é uma das ferramentas de maior controle que eles vão ter na mão, porque o espaço, a era da informação é um mar aberto. Vai ser muito difícil para eles tributarem cada vez mais, né, por conta que simplesmente hoje você pode criar um offshore e para um offshore e pegar uma jurisdição que você tribute menos. Então, cada vez vai ficar mais difícil e eles vão criar outras ferramentas. A jurisdição, mas respondendo à pergunta dele, as jurisdições elas estão sendo preparadas para que o Drex ele venha para 2025, 2026. Eu Então, acho, já está em andamento. eu acho, assim, eu tenho comigo, a minha sensibilidade aí, dos meus anos de vida, que uma moeda digital extremamente rastreável, que é para isso que se faz, impede a corrupção em tese, né? Praticamente, se você não consegue fazer nada de errado. O Noia não vai conseguir comprar uma pedra de crack, né? Se toda moeda, se todo aparato estatal consegue fazer com que toda transação comercial utilize uma determinada moeda. As moedas físicas são usadas justamente para você poder usar de forma anônima, né? Então, eu hoje, né, passado toda a minha experiência de vida, olhando para o Bitcoin e olhando para as moedas fiduciárias, sejam elas digitais, CBDCs ou não, eu acredito no fim do Estado, eu acredito mesmo, piamente, no fim do Estado baseado em moedas digitais e principalmente no Bitcoin e talvez outras moedas que vão se lastrear no Bitcoin por conta de uma ultravalorização dessa moeda que é deflacionária, como você colocou, e principalmente como o Estado ele não consegue mais caber dentro de um regime fiscal, então ele vive sempre inflacionando sua moeda,
todo mundo já entendeu mais ou menos como o jogo funciona. Hoje é difícil alguém estar ignorante ao fato de vou guardar dinheiro debaixo do colchão. Ninguém faz uma loucura dessa, né? Então, eu acho que tem muito espaço por aí e acho que a sua iniciativa de focar na educação é fantástica. Obrigada, Dani, Rodrigo. Eu concordo contigo. Cada vez mais o Estado vai perder o poder, principalmente quando você, que nem eu falei, imagine que no cyberespaço, no espaço digital é um mar aberto. E o governo, até agora, ele não consegue tributar, ele não consegue exercer um controle que nem ele exerce a soberania no mar aberto, mas sim, geralmente numa localidade, num território. Pensem que o cyberespaço e essa transformação da idade moderna que nós estamos, eu acredito que nós estamos numa fase de transformação, de ir para a era da era da informação. Eu acredito que agora, a partir dos anos 2000, a gente está fazendo essa transição. Com o cyberespaço, o governo ele perde a autonomia dele, porque é muito, ele vai ter concorrentes que vão estar parelhos ali com ele, parelho. Então, ele vai ser só mais um. Na verdade, vão existir indivíduos, pessoas que vão na cibereconomia do que o próprio Estado. É claro que isso não exclui o Estado deixar de usar a violência, continuar usando a violência como ele tem feito, né, Rodrigo? Por exemplo, aumentando impostos direto de alimentos, ou o curso forçado, enfim, tem coisas que eles podem continuar fazendo, mas pela liberdade de você estar no cyberespaço, na internet, você consegue escolher a sua jurisdição, você consegue escolher, por exemplo, onde você vai montar a sua empresa, por exemplo, digitalmente hoje. Então, a gente tem muito mais autonomia com sistemas descentralizados do que antigamente no sistema central. Então, eu concordo contigo. Dani, antes de eu passar para qualquer próxima pergunta, só vou te fazer uma pergunta rapidinha. Você vai conseguir fazer sua palestra em 30 minutos? Porque você, o Renatão, o Paulo, vocês gostam de falar, que eu já percebi, viu? Tá tudo preparado? Vou tentar, Rodrigo. Ó, deixa eu te falar uma coisa. O Eduan Dubi tá aqui. O Eduan, ele é o braço direito do Luiz Felipe, do deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança. E hoje teve um vídeo do Luiz Felipe bravo no Instagram. Eu vi, alguém mandou por fora do Instagram, mas acho que ele gravou para o Instagram, dizendo, ele como deputado federal indignado, dizendo assim que o que eles estão fazendo com CBDCs para controlar a vida de todas as pessoas é algo que beira a fantasia de quem achava que um mundo totalitário pudesse existir. Então, Eduardo, eu ainda vou fazer aquela pergunta que você me pediu, viu? Pera aí. O André Rovida mandou um oi. Doutor Fábio Turnes. Vou falar agora. A Janice, da Lincoln, nossa presidente executiva do ILAN, está aqui brigando comigo. As mulheres tomando conta do mundo. Boa! Preciso falar o seguinte. Então, para quem está vindo de longe, o evento você tem que comprar pelo Simpla, tanto. Você tem o presencial, então quem vier de longe para o presencial tem como se hospedar no Mariá, tá aqui, ó, falar da hospedagem no Mariá. Janice, eu não sei se você sabe, mas a hospedagem no Mariá já está lotada, viu? Olha só! Zero, é verdade. Que boa! Assim, nós vamos oferecer, para quem não conseguiu se hospedar no Mariá no pacote para a palestra, nós vamos oferecer a oportunidade, e aí tem que falar diretamente com o Ilan, nós vamos montar uma tabela, vamos fazer, já negociamos com o hotel, nós vamos fazer a venda do jantar e do café da manhã e do almoço para o pessoal que queira estar com a gente num jantar que eu falei que você vai ser recebida com um jantar, todos os palestrantes, vai ter um jantar italiano na sexta-feira, vai ter o café da manhã do Mariá, que é maravilhoso, é conhecidíssimo na região, e uma feijoada no sábado antes da palestra. E aí a minha única promessa aos palestrantes, Dani, é o seguinte, nós vamos começar a almoçar meio-dia, e como vem muita gente querendo conhecer
O que vai conversar é depois da palestra. Então, nós vamos almoçar do meio-dia às 2, vai ter o bate-papo com quem estiver com a gente. Mas às 2 eu vou pedir para vocês subirem para o quarto, dar uma descansada. Por quê? O evento começa às 4 da tarde. Às 4h30 começam as palestras. Então, eu vou tentar organizar até para buscar vocês, para vocês chegarem já 4h20, para entrar, sentar e a gente já começar as palestras. Porque aí é meia hora cada um. Então, são no mínimo 2 horas. Eu sei que vocês vão passar um pouquinho. Então, imaginando 2h30, até 3 horas que pode acontecer. Das 4h30 até as 7h30 da noite. Aí nós vamos dar uma meia hora de intervalo para o pessoal. Você vai entender qual que é a dinâmica do evento, porque vai ter uma área externa, onde vai ter um American Barbecue, chopp e cerveja produzidas aqui, na região, na cidade de Araçatuba, vai estar top, hein? Não, vai estar muito legal o evento. Vai ter um intervalo, voltamos... Animada. Não, animada, pode vir animada. Voltamos para o talk show, aí onde eu e o mestre de cerimônias, o Marcelo Teixeira, da Jovem Pan, você mandou até um vídeo para ele. Nós vamos estar andando na plateia, para não deixar as pessoas discursarem muito, nós vamos estar com o microfone chegando, a pessoa levanta a mão, faz a pergunta para os palestrantes. E aí, lá para umas 8h30, nós vamos encerrar o evento e vamos todos confraternizar nesse American Barbecue, nessa área de descontração, que é onde as pessoas vão de fato tirar foto, bater papo, conversar. Então, eu estou falando isso porque quem quiser jantar na sexta, almoçar no sábado, entre em contato com a Secretaria do ILAM no 18 99146 1238. Segundo tem ponto. Vaga ainda? Tem lugar para palestra disponível? Para o jantar ainda tem. Palestra. O que nós tomamos de decisão, Dani? Palestra, nós não colocamos limite nas vendas. Por quê? Nós temos uma quantidade... Hoje encerra o segundo lote e vamos para o terceiro lote. Vou falar sobre isso. Fica tranquila, Janice. Quem manda está aqui. Nós queremos que fique até gente de pé. Por quê? Porque isso é muito bom, isso mostra que as pessoas estão interessadas, e quanto mais gente congregando, melhor. Não é uma questão financeira, é congregar, é trocar experiência, é você conhecer gente. Esse é o nosso intuito do ILAM. Então, na presencial, nós devemos encerrar o segundo lote hoje, meia-noite, e começarmos o terceiro lote. Tem poucos, eu imagino que vai acontecer isso, porque tem poucas... tickets ainda à venda no segundo lote. Né? E com relação a uma dica que você falou, porque você está em Curitiba, tem muita gente que vai acabar vendo, vai falar, poxa, mas eu estou em Curitiba, não quero andar tantos quilômetros para ir até Araçatuba. Nós abrimos o online. Quem quiser assistir a palestra online, ao vivo, online, desde as 4 da tarde, vai estar online também pelo Simpla. Então, é só procurar lá no Simpla, tem o Simpla. Nosso evento vai ter lá, procurar Instituto ILAM dentro do Simpla, vai estar lá o evento presencial e o evento online, a pessoa escolhe e assiste como gostar. Falta 15 minutos aí, eu acredito que o Instagram vai nos dar um corte, e agora eu quero fazer um bate-bola. Fica perto, Maria, do auditório? É dentro do hotel, o auditório é dentro do hotel. Tá, é dentro do hotel. É dentro do mesmo hotel, então nós vamos estar tudo em casa, não precisa se preocupar. Almoçou, o restaurante está dentro do hotel, foi para o quarto, descansou, pego vocês e vamos para o centro de convenções. O link para compra dos ingressos está na bio do Instituto ILAM. Então, quem quiser vai lá, tá tanto do presencial quanto do online. Também lá você consegue chamar no direct, perguntar como é que eu faço para participar do jantar, do almoço, aquela coisa toda. Mas agora eu quero o spoiler, né? Nós estamos aqui, falta 15 minutos para a gente terminar a nossa live. Eu quero os spoilers da palestra, Dani. O que você espera sobre o futuro do Brasil com essa sequência de déficit que nós estamos vendo aumentando nas contas públicas? Isso não acontece só no Brasil, isso acontece nos Estados Unidos, Europa. As moedas estão tentando segurar o rojão, mas não estão conseguindo. O que você vê para o mundo e para o Brasil num futuro aí no médio e longo prazo? Eu acho que isso é uma questão realmente global, né, Rodrigo? E a história mostra que a nossa história é uma história de dívidas. E não é uma história que se resume
atualmente é o Brasil, ou a dívida que nós temos, que a gente tem desde a época da colonização, né, ou da independência, melhor, né, onde a gente foi criando essa dívida, mas uma dívida de vários países, uma dívida global. Então, eu acredito que a dívida, a história do planeta é uma história de dívida. Oh, travou de novo, gente? Acho que é a segunda vez que cai, tá dando problema. Eles estão querendo banir o Instituto Liberal. Mas a história. Deixa eu ver se ele manda pra gente. Peraí, só um pouquinho, que aí eu continuo minha linha de raciocínio aqui. Ô, Rodrigo. Acho que, ó, saiu. Esperem, ele vai entrar, galera, e aí eu vou aceitar que ele e a gente continua. Aqui, ó, mandou solicitação. O que é isso? Pegou um efeito aqui, galera. Olha aqui, eu tô Perfeito, com Dani, tô de efeito volta, na tô de cara. volta, Peraí, tô de opa, tirei. volta. Eu não sei, Aí, eu acho que a gente voltou. começa a falar assuntos polêmicos, o Instagram dá uma, opa, deixa eu, vamos disparar. Exatamente. Boa noite, Paulo. Ó, esse daqui foi um dos meus mentores, que acabou de colocar no comentário. Tá no mercado há não sei quanto tempo. Que legal. Mas, voltando aqui, então eu acho que a nossa história é uma história de dívidas. A história do planeta Terra é uma história de dívidas. Aliás, o dinheiro, eu acho que a dívida se origina antes do dinheiro, o próprio crédito, né? Só que o crédito, a dívida pautada em uma moeda que se desvaloriza, né? E a dívida sobre a mão de um Estado totalitário, ela é muito complicada. E a gente pôde ver isso desde o feudalismo, lá no Império Romano, em todas as situações, né? Desde a idade axial até a Idade Média, até a era industrial, né? Que as consequências da dívida, elas são catastróficas. As consequências da dívida em qualquer país, elas causam revoluções, elas causam guerras, elas causam quedas de império, então, o que a gente tem visto atualmente? Isso não é papo, isso é uma história, é um fato, né? E a gente tem que estudar com base no que aconteceu na história, né, Rodrigo? Sim, O que, perfeito. a gente vê atualmente? A situação da Venezuela, Argentina, Líbano, Turquia, Zimbábue, onde que a atitude do governo, a dívida, foram várias causas, vários acontecimentos que deram uma causa igual, que foi a desvalorização da moeda fiduciária, foi a desvalorização da moeda nacional. Então, o que a gente tem nesses países? A inflação gritante e a perda do poder aquisitivo, causas diferentes, consequências iguais, o que provavelmente no futuro próximo irá acontecer com o Brasil, mas não só com o Brasil, com todos os países, né, Rodrigo? Então, Exato. eu acredito que essa é a Exatamente, consequência. Dani. Exatamente, Dani. Ó, antes de fazer minha última pergunta, eu preciso mandar um abraço pro Pablão, lá de Buritama, Pablo Rogério. E a pergunta dele você vai ter que responder rapidinho. Não é nem pergunta, Tá? ele faz um comentário. Assim, ó. Boa noite, Rodrigão. Dani, comente através de sua visão o impacto da prova de resiliência do Bitcoin após o apagão cibernético, já que o Bitcoin, sendo descentralizado, se saiu melhor do que sistemas centralizados. É isso mesmo, Dani? Exatamente. Porque as pessoas perguntam muito para mim, Dani, o que vai acontecer se eventualmente vier uma tempestade solar e acabar com toda a energia? O que vai acontecer com o Bitcoin? Né? Como a gente vai fazer? Bom, o Bitcoin ele está dentro da blockchain, a blockchain é eterna, a blockchain, ela, apesar de estar dentro da internet, ela não precisa da energia. Quando voltar a energia, né? Quando restabelecerem os sistemas, ele vai continuar lá. Então, é um sistema forte, é isto. Independentemente se acontecer um apagão, um ataque cibernético, o Bitcoin, ele continua lá, a blockchain, ela continua intacta. Essa é a vantagem, né, da blockchain
do Bitcoin ele ser o dinheiro mais complexo, mais forte que existe. Não importa. Se tiver ataque cibernético, se tiver apagão, ele vai continuar lá. Diferente dos sistemas bancários tradicionais que nós temos, que são muito frágeis, frágeis a ataques cibernéticos e eventualmente frágeis a algum incidente, como por exemplo, alguma tempestade solar, enfim, são muito frágeis, né? Os sistemas que a gente tem, sistemas bancários tradicionais. Perfeito, Então, Dani. Eu vou, antes, eu preciso mandar assim como você falou de uma pessoa que é o Paulo, né? Você Paulo falou que o Paulo Carnavale, Carnavale. Poxa, que legal, bom saber. Você vai me meu indicar mentor, pessoas para eu convidar, viu? Para trazer para exato. palestras, viu, Dani? O Marcel Bernardo também é um dos caras, é membro honorário também, assim como você. Você já está, o diploma seu já está pronto, o seu quadrinho para você assinar Olha já está pronto, só, membro honorário do ILAM, mas a partir do dia 27, viu, Dani? O Marcel, o Marcel, nosso membro honorário, um cara muito inteligente. O Silvio Passarelli de Andradina, também por aqui. O Silvio comprou os primeiros bitcoins dele com a filha dele, se estava me mostrando, vai fazer uma apresentação. Ele é uma pessoa mais velha que eu, sim, mais velha, mais idosa, mas muito mais novo de cabeça, Dani. Ele tem transações que ele me mostrou de 2014. E aí ele caraca. mostrou. Não, você vai ver que coisa bacana que ele vai apresentar para vocês. O evento vai ser muito legal, cheio de nuances enriquecedoras. Galera, bora participar. Quem não comprou ainda ingresso, aproveita que ainda dá tempo. É Todo mundo lá verdade, em é verdade, Araçatuba sábado. é verdade. O Pablo Rogério, ele fez um comentário bonito e inteligente. Libertária, Dani, você apela. Ela ela vai responder a pergunta que não é só o Pablo que está fazendo, viu, Dani? Mas eu acho bom você já responder isso, se quiser, obviamente. Você fique à vontade de falar assim, não vou responder. Mas foram muitos amigos meus solteiros que perguntaram assim, ela existe mesmo, Rodrigo? Eu falei assim, olha, eu nunca vi pessoalmente, mas se for uma inteligência artificial, tá trabalhando bem. Tá trabalhando bem. Acho que existe. Existe? No sábado vocês vão ver se existe ou não. Exatamente. E o pessoal perguntou, tem namorado, a Dani? Já começaram a perguntar aqui, tem namorado, Dani? Não tenho. Não tenho. E digo já, assim, olha, que não estou procurando também. Acredito que isso tende a acontecer muito naturalmente, sabe, Rodrigo? Também No acho. momento certo, a pessoa certa, ela vai aparecer. E digo já que eu não quero um namorado, mas é para casar. Dani, muito bem. Eu vou te Poxa, falar um já nem... negócio. Eu vou botar minha filha Luísa para conversar com você. Porque eu falo para ela que casar é depois dos 30, né? Ela pode namorar depois dos 30. Então é o que você falou: é namorar para casar. Você vai conversar bastante com ela. Não vou deixar você ficar conversando com esses amigos Quantos meus, anos não, que ela tá tem? querendo. Oi? Quantos anos ela tem? 11, ela tem 11. 11? Ai, 11 anos. E ela, você vai conhecê-la, ela é um amor, ela vai chegar também próximo do dia. Eu não sei se ela chega na sexta ou no sábado mesmo. Ela está em Buenos Aires com a minha mãe. E eu brincando com ela, falei, filha, eu quero uma foto, eu só quero uma coisa de presente, me traz uma foto sua com o Milei. Ela mandou uma mensagem hoje para minha esposa, triste, porque ela foi lá na Casa Rosada, e obviamente que não deixaram ela entrar, e ela queria entrar para tirar a foto com o Milei. Aí eu preciso mandar para ela assim, filha, você não vai conseguir, papai estava brincando, mas essa daí também é ponta firme igual você, viu, Dani? Pelo menos ela tentou, ela foi até Pelo menos lá. ela tentou, ela é das suas, Dani. Não Quero esmorece, não. conhecê-la. Vai conhecê-la, sim, é um amor. Dani, para a gente ir para os nossos encerramentos, eu queria te fazer a seguinte pergunta séria sobre... Eu vejo você tratando muito de criptomoeda, do mundo cripto. Então, duas perguntas que eu vou juntar numa só. Qual o papel da educação financeira que você vem criando? O que você acha que isso pode, de fato, trazer para as pessoas que te acompanham? E somada a essa pergunta, o Bitcoin é a única opção? Quais outras opções você recomendaria? São essas duas perguntas. Rodrigo, cada vez mais o mercado cripto ele tem aumentado, tá? E eu falo de 26 mil criptomoedas que foram parar para mais de 2 milhões de criptomoedas. E com isso surge um mercado paralelo que muitas vezes não é bom.
por conta da pirataria, ou por conta que eu falo que é esse mercado paralelo, um buraco negro onde o dinheiro da maior parte das pessoas cai lá dentro e nunca mais recupera. Então, por muitas vezes, hoje no Brasil, por exemplo, 7 milhões de brasileiros estão no jogo do bichinho, aquele jogo do tigrinho. Tigrinho. E muitas vezes, pela mesma motivação, elas vão para o mercado de criptomoedas, não entendem a característica e a natureza arisca do mercado de criptomoedas, acabam perdendo todo o seu dinheiro. Então, parte, eu acho que hoje dessa educação minha está mais focada em explicar primeiramente, esclarecer para as pessoas que realmente querem entender, porque a maior parte das pessoas não quer entender o que são criptomoedas, explicar sobre o sistema, aquilo que eu tenho estudado, aquilo que eu tenho aprendido sobre o sistema monetário, sobre o sistema financeiro, consequentemente explicar como o Bitcoin ele pode ser útil, como ele pode ser uma ferramenta de proteção perante eventualmente crises, perante o futuro, né? O que pode acontecer no futuro, numa transferência de riqueza, porque realmente nós não estamos preparados para isso, mas hoje nós temos a ferramenta do Bitcoin, e também mostrar como as pessoas elas podem, sim, também lucrar no mercado cripto, porque pode de uma forma segura, de uma forma com um certo gerenciamento, e também cuidar como elas podem estar afastadas e cuidar sobre a volatilidade, porque esse é um grande problema, na verdade. A gente tem todo prós, mas sim contras também do mercado. Como é que as pessoas que estão entrando no mercado hoje, elas vão se proteger da volatilidade? Elas podem simplesmente comprar o Bitcoin no topo de mercado e sair na metade e perder o seu dinheiro, não entender como entender dos ciclos, o que elas precisam fazer, como elas precisam se preparar, qual é o aporte. Então, isso é muito importante a gente estar de olho. Eu confesso, Rodrigo, que nem sempre é fácil você visualizar um ideal, aquilo que você quer seguir. Por exemplo, eu sei que eu preciso levar a educação séria. No mercado cripto existem muitas propostas que não são legais, principalmente para os influenciadores. Nós temos hoje venture capitals, instituições que estão criando criptomoedas, que estão contratando influenciadores para promover essas mesmas criptomoedas. Depois elas fazem um pump no mercado, um dump, deixando todo mundo para trás, fazendo essas pessoas perderem dinheiro. E ofertas chegam, Rodrigo, ofertas chegam para divulgar criptomoedas, para entrar, enfim, várias coisas. Então, é muito fácil se perder. É muito fácil você falar assim, não, vou fazer aqui, mas esse é o meu propósito, buscar ser mais fiel àquilo que eu tenho visto e que realmente as pessoas precisam. Então, eu acho que é muito importante, seria muito importante se a gente começasse, digo, todo mundo que está responsável pela educação hoje sobre criptomoedas, parar para pensar isso. O que de fato é um bom investimento, o que de fato é um investimento no mercado cripto que vale o risco e a recompensa, e o que de fato não vale, que vai fazer somente você perder dinheiro logo quando o mercado ele começar a derreter. Então isso é muito importante, porque eu sei que a maioria das pessoas elas vêm, procuram o mercado para saber de airdrops, para saber de ICOs, para saber de meme coins, de coisas que é o que realmente traz mais pessoas. Mas realmente, será que isso é sustentável no longo prazo? Até quando é sustentável? O que realmente importa, né? Então, essa é a reflexão que eu tenho feito muito, sabe, Rodrigo? Constantemente tenho tentado adaptar o meu conteúdo hoje com esse foco. Agora... Pode falar, Dani. O que eu quero já te fazer, eu vou fazer um pedido depois disso. Na verdade, eu iria fazer, já estava até tramado aqui na minha cabeça. Eu gosto muito da maneira como você explica. Eu não sei se você está com algum curso aberto para pessoas que queiram aprender a olhar para os gráficos, a olhar para tudo aquilo que você fala no Instagram. Se você tem algum curso aberto, se você vai abrir algum curso e se você vai trazer alguma promoção para quem estiver na palestra, se inscrever nos seus cursos e principalmente pessoal do ILAN, que eu gostaria muito que aprendessem contigo, porque a gente percebe a honestidade, o trabalho sério que você leva com relação a justamente é possível ganhar dinheiro, mas tem que saber o que está fazendo, porque senão pode se perder muito. Olha,
Rodrigo, isso está sendo, a minha metodologia está sendo desenhada, a metodologia da CryptoStation, porque ao longo desses anos eu percebi que somente análise técnica, que muitos influenciadores, muitas pessoas que estão no mercado ensinam, não vão levar a nada, só vão fazer você perder o seu dinheiro. Então, essa metodologia está sendo desenhada com o meu sócio da CryptoStation. Hoje nós temos a CryptoStation, que é uma casa para o investidor e para o trader, onde ele vai encontrar os 5 tipos de análises que ele precisa para tomar uma decisão bem informada. Não é só análise técnica, teoria de Dow, é a análise técnica junto com